Que Deus abençoe mais uma vez, meus amados irmãos. Hoje é dia 3 de maio, o terceiro dia do quinto mês do ano 2020. Um ano de muitos problemas e de acontecimentos que muitos nunca vimos na vida. E muitos estão à espera de profecias ou revelações que foram dadas, sobretudo para este mês de maio, quando muitos recebemos mensagens por WhatsApp, recebemos mensagem por Facebook, dizendo que dia 8, dia 11 deste mês, a terra inteira vai escurecer e muitas coisas vão acontecer. Queremos então, neste momento, aproveitar, dizer alguma coisa aos filhos de Deus, dizer alguma coisa ao povo de Deus, porque nós temos a Bíblia como verdadeira palavra de Deus e temos os profetas de Deus que falaram da parte de Deus. E de dizer mesmo que não há nada que acontece na terra sem que Deus tenha assinalado. E também todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, eu queria tomar uma porção da escritura da Bíblia, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, ou melhor, no capítulo 44, eu quero ler aqui dois versículos. É o versículo 44, perdoai-me, é o versículo 24 e 25. E nós lemos assim na Bíblia Sagrada: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espairo a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Eu quero tomar a mesma escritura numa outra versão da Bíblia. Quero aqui tomar uma outra versão, onde nós lemos assim, Isaías capítulo 44, eu vou ler desde o versículo 24. Eis o que diz o Senhor teu Redentor, que te formou no ventre da tua mãe. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus e firmei a terra. Quem me ajudava? Eu desfaço os sinais dos falsos profetas. Ponho a ridículo os adivinhos. Faço retratar os sábios. Demonstro que a sua sabedoria é ignorância. Mantenho a palavra dos meus servos. Cumpro o que dizem os meus enviados. Digo a Jerusalém, serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas. Levantarei as suas ruínas. Então, meus amados irmãos, partindo desta escritura, parece-me que eu fui até ao verso 26, então é para corrigir que a minha escritura é Isaías capítulo 44, do versículo 24 ao versículo 26. Então, eu quero aqui falar das falsas profecias. Como bem vimos aqui na nossa escritura,
na nossa segunda versão, no versículo 25, eu desfaço os sinais dos falsos profetas. Certamente que há falsos profetas, eles profetizam coisas que devem acontecer e Deus, no seu poder e soberania, ele desfaz, destrói o que eles profetizam, porque aquilo não é conforme a palavra de Deus, aquilo não é conforme a vontade do Senhor. E no versículo 26, a Bíblia nos diz: mantenho a palavra dos meus servos, cumpro o que predizem os meus enviados. Amém. Quando esta coisa saiu da boca de um verdadeiro servo de Deus e que saiu da boca do enviado de Deus, isto Deus cumprirá. O mundo inteiro pode duvidar daquilo, o mundo inteiro pode rejeitar aquilo, exatamente como aconteceu no tempo do profeta Elias, que podia dizer: fiquei praticamente sozinho. Mas uma coisa é verdade, é que Deus cumpriu a profecia que saiu da boca do profeta Elias. Deus cumpriu as palavras do seu enviado Elias. Agora, meus amados irmãos, há tempos atrás eu estava falando de como coisas estão acontecendo hoje e, na verdade, Deus não permite que algo aconteça na terra sem que aquilo seja para o bem dos seus filhos. E é difícil entender que todas as coisas concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava pensando em algo. Há dias atrás eu estava falando de Daniel, que é o crente solitário. Este homem Daniel, que sozinho em Babilônia, sem igreja onde ir, sem irmãos com quem comungar, ter comunhão ou companheirismo, mas Daniel guardou a palavra de Deus e teve sempre vitória por 68 anos. Agora notai que, na verdade, meus amados irmãos, eu posso entender por que Deus interviu por Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Porque Daniel manteve-se firme na palavra de Deus. Ele não se sujou, ele não se corrompeu com os hábitos dos babilonianos. E eu creio que nesta era também os filhos de Deus que se mantêm firmes na palavra do Senhor e que não sujam os seus vestidos ou não se corrompem com os hábitos deste mundo, Deus os defenderá, Deus cuidará deles. Exatamente como Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, meus amados irmãos, neste tempo eu estava pensando nisto, neste tempo de quarentena, de confinamento, afinal de contas, para você que dizia que não tem tempo de orar, que não tem tempo de ler a Bíblia, de meditar a Bíblia, razão pela qual talvez você não podia aceder às bênçãos de Deus, não podia receber o Espírito Santo, porque você não tinha tempo de pedir. Afinal de contas, você não tem mais desculpas. Você tem tempo de orar, você tem tempo de clamar a Deus, você tem tempo de pedir a Deus que te dê o Espírito Santo, que Ele te cele no seu reino, porque na verdade as coisas horríveis e verdadeiramente horríveis estão chegando. Mas é o melhor momento para o verdadeiro crente, porque é o momento que o crente verdadeiro vai subir na glória ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estando nesta condição de confinamento, de aperto e tristeza, é o mundo inteiro nesta condição, você não imagina. Satanás está preparando, Satanás está fazendo tudo o que pode, Satanás está fazendo tudo ao seu alcance para poder distrair filhos de Deus, para poder desviar o povo de Deus das coisas verdadeiras, que eles não prestem atenção ao que Deus está a dizer e ao que Deus está a fazer. E, como eu vos dizia nas pregações passadas, que as coisas podem estar paradas, lojas fechadas e muitas coisas paralisadas, mas Deus não está parado.
a coluna de fogo que está a guiar o povo de Israel, o Israel espiritual. A coluna de fogo não está parado. Nós vamos indo para além. Nós vamos indo para uma nova civilização. Nós vamos indo para um novo país, cujo arquiteto e o construtor é Deus Ele mesmo. Agora, o inimigo Satanás, que sabe que coisas estão a vir, porque ele conhece mais coisas do que muita gente que lê a Bíblia. Satanás conhece mais coisas do que muita gente que diz ser cristão. E Satanás sabe que é o fim dele. O fim dele está aproximando. Você poderá dizer, há muitos anos que se fala do fim, mas vou vos dizer, houve o princípio do fim, agora estamos no fim do fim. Notem então, meu irmão, notai, meus amados irmãos, que com esses tempos difíceis, o diabo está tomando agora coisas e coisas para poder trazer falsas profecias, falsas revelações, para que os filhos de Deus não deem atenção às verdadeiras profecias, que os filhos de Deus não prestam atenção às verdadeiras revelações que vêm de Deus. É por isso que o nosso Deus, sabendo que o inimigo, Satanás, traz suas revelações mentirosas e falsas, Deus disse, eu destruirei os sinais dos falsos profetas. Mas eu mantenho a palavra dos meus servos e cumpro o que predizem os meus mensageiros ou os meus enviados. Notem então, meus amados irmãos, isto não é uma coisa que só acontece hoje. No passado, nos anos passados, nas eras passadas, Satanás fez a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Notai, a Bíblia nos diz que Daniel entendeu pelos livros que o tempo determinado por Deus para que as desolações do seu povo possam terminar era de 70 anos. Daniel estava lendo o livro de Jeremias. E lá, quando o profeta Jeremias profetizou este tempo de escravatura dos filhos de Israel, nós encontramos isto em Jeremias no capítulo 28. E agora, levantou-se um outro profeta no mesmo momento, quando Jeremias profetizou, predisse que seriam 70 anos de escravatura sob o poder do império de Babilônia. Houve um outro profeta que se levantou, cujo nome era Ananias, e ele diz assim, você lerá isto em Jeremias capítulo 28, no versículo 11. Ele profetiza e diz, assim diz o Senhor, passados 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isto é a profecia que sai da boca do profeta Ananias, contrariando, dizendo outra coisa, dizendo algo diferente daquilo que o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro enviado de Deus, o profeta Jeremias tinha declarado. E vocês não imaginam como o povo todo entrou em confusão, e parece-me que os homens têm mais facilidade de tomar as coisas erradas, as coisas falsas, do que as coisas verdadeiras. E assim, imaginam, Jeremias fala de 70 anos e este profeta fala de 2 anos, mas de que lado é que as pessoas podiam se inclinar? Certamente que seria do lado dos 2 anos, e é do lado mesmo que o povo de Israel tentou se inclinar. Mas notai, meus amados irmãos, que enquanto o povo se inclina do lado do profeta Ananias, Deus levanta de novo o profeta Jeremias, que profetiza a morte e o castigo deste profeta Ananias. E no versículo 17 deste capítulo 28, você verá, a Bíblia diz assim, e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Foi o castigo de Deus. Faça atenção. Quando você diz que teve revelações, quando você diz que Deus falou a você, meu amado irmão, minha amada irmã,
e que você está dando profecias, talvez com lágrimas e choros, faça atenção. Deus se irrita. Deus se irrita contra esses profetas ou profetisas que anunciam falsas revelações. Agora, eu sei que isto está circulando pelo mundo inteiro, e não somente uma coisa, mas são tantas coisas circulando de um lado para o outro. Oh, Deus me revelou isto, Deus me disse que é assim, Deus me disse fazer assim, Deus me disse ide assim. Meus amados irmãos, um declarou ultimamente que Deus falou com ele que o remédio do coronavírus seria cada presidente tomar a terra do seu país, pôr no envelope e levar para Israel e ir até ao Muro de Lamentações. Meus amados irmãos, e há tantas revelações vindo aqui. Agora, eu sei que isto chegou no teu WhatsApp ou no teu Facebook, uma mensagem de pessoas a chorar, a estremecer, a xinguilar e a dizer: neste mês de maio vai haver trevas durante 3 dias e 3 noites, e que as pessoas, Satanás vai usar vozes de familiares que poderão talvez vir bater à tua porta, e que todos possam se esconder em suas casas, e que possam comprar velas brancas, comprar azeite refinado, ou óleo de oliva e muita coisa por aí, comprar roupas, comprar cobertas, porque haverá frio, haverá isto, mas aquilo. Meus amados irmãos, se na verdade isto vem de Deus, como ficará o pobre Lázaro, que não tem nem como comprar mantimento para ele, não tem como comprar comida? Mas lembrai-vos, o pobre Lázaro era um verdadeiro crente. E todo leitor da Bíblia sabe como Lázaro viveu. Era amigo de Jesus e foi na presença de Deus depois da sua morte. Ele foi no colo de Abraão. Meus amados irmãos, mas vocês sabem que ele não tinha dinheiro para comprar uma vela. Ele não tinha dinheiro para comprar 1 litro de óleo refinado. O que será dos Lázaros, dos pobres Lázaros que existem hoje, que são verdadeiros filhos de Deus? Onde Deus alguma vez na Bíblia terá dito às pessoas que comprassem tal e tal coisa para sua defesa, para sua proteção ou para a proteção dos seus filhos? Onde uma vez Deus disse na Bíblia? E nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você lerá a tua Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, a Bíblia diz: eu sou Deus e eu não mudo. Deus não muda, Deus é o mesmo. Meus amados irmãos, o Cordeiro de Deus pagou tudo por nós. Aleluia! Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, pagou tudo por nós. O seu sangue é a nossa proteção. A palavra de Deus é a nossa proteção. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude. E se nós, como a mensagem, a revelação, a profecia diz que não haverá energia ou luz elétrica por 3 dias, não haverá luz, não haverá sol que brilha e todas essas coisas. Meus amados irmãos, vocês sabem que o mundo não é o mesmo em todos os cantos. Há certos lugares onde se faz 2, 3 dias e não há corrente elétrica. Agora, se isso acontece 2 dias antes deste evento, que 2, 3 dias não há corrente elétrica, mas os 3 dias e 3 noites que não haverá corrente elétrica, e as coisas que nós compramos, o que pusemos nos nossos congeladores, nas nossas geladoras ou nas nossas arcas, esses provimentos ficam como, meus amados irmãos? O que é que sucede com essas coisas todas que nós guardamos? E quando se diz, temos que comprar velas, e tem que ser velas totalmente brancas, que bom negócio para os vendedores de velas.
E se temos que comprar óleo refinado, que bom negócio para todos os que vendem óleo refinado. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude para que nos firmemos nas verdadeiras profecias e nas verdadeiras revelações que vêm de Deus. Deixa-me-vos dizer alguma coisa, que enquanto revelações falsas estão vindo a pessoas, neste momento existem filhos de Deus, como Daniel, que estão orando de todo o coração, com sinceridade, estão meditando a palavra de Deus, e Deus está enviando verdadeiras revelações, verdadeiras mensagens divinas a eles. Sim, meus irmãos. Agora escutai. A terra inteira vai escurecer por 3 dias e 3 noites. Ok? Estas coisas vão acontecer sim. Mas, escutai, é depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento que Paulo pregou na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Paulo falou do arrebatamento dos mortos em Cristo, que ressuscitarão e se ajuntarão aos vivos que creem, que estão em Cristo, e subirão ao encontro do Senhor. Isto vai acontecer. E é depois deste arrebatamento da noiva de Cristo que essas coisas, o escurecimento na terra por 3 dias e 3 noites, água que se mudará em sangue e muitas coisas que vão acontecer. Isto virá pela profecia de 2 oliveiras de Apocalipse 11, no versículo 2, por exemplo. Não, do versículo 3 ao versículo 16. 2 profetas, Moisés e Elias, virão aqui na terra e serão 2 profetas mensageiros para o povo de Israel. Porque na verdade Israel nunca recebeu um profeta das nações. É por isso que o nosso profeta desta era, William Marion Branham, pensou em visitar Israel para lhes pregar Cristo, o ressuscitado. Mas quando ele chega no Egito, o nosso Deus lhe diz assim: não vai para lá, não é tempo para Israel. Porque Israel terá 2 profetas que lá irão e que pregarão o Evangelho. Estes serão Elias e Moisés. E são eles que trarão estas coisas na terra depois do arrebatamento. É para dizer que o crente que verá estas coisas perdeu o arrebatamento. Amém. E ele está em face da grande tribulação. Porque na verdade são coisas que vão acontecer na grande tribulação. Deus despejando a tribulação sobre aqueles que rejeitaram a mensagem do seu tempo. Se você tomar a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6, você verá onde a Bíblia fala da revelação dos 7 selos. E falando do 6º selo, a Bíblia fala de coisas que vão acontecer. O sol que se tornará em sangue, que se escurecerá, estrelas cairão e muitas coisas vão acontecer. E o nosso profeta diz assim agora ao pregar o 6º selo, no parágrafo 294. O que é isto? O que pode fazer estas coisas a não ser a palavra? Eles podem fazer o que quiserem com a natureza. Aqui está. São eles que trazem este 6º selo. Eles quem? Os 2 mensageiros, as 2 oliveiras de que falamos atrás. 2 mensageiros de Apocalipse capítulo 11. São eles que trazem este 6º selo. Eles o descobrem e o abrem. É o poder de Deus para interromper a natureza. Vejam, o 6º selo é completamente uma interrupção da natureza. Vocês compreendem isso agora? Aí está o seu selo. Quem o produz são os profetas do outro lado do rapto. Vejam,
não é deste lado aqui, antes do arrebatamento ou antes do rapto, mas é do outro lado, depois do rapto, depois do arrebatamento da igreja. Com o poder de Deus, a palavra de Deus, eles condenam a natureza, eles podem trazer terremotos, transformar a lua em sangue e fazer descer o sol ou qualquer coisa ao seu comando. Amém. E no parágrafo 296, o profeta torna, diz assim: e agora aqui estão estes dois profetas de pé, com a palavra de Deus, para fazerem qualquer coisa que quiserem com a natureza, e eles sacodem a terra. Mostra exatamente o que os que fazem isto. Então, são Moisés e Elias, porque aí estão seus ministérios personificados novamente. Ambos são homens. Oh, que coisa! Vê você isso agora? Está vendo o que é o sexto selo? São aqueles profetas. Agora observe, não deixa isso te sufocar, mas observe o que abriu aquele selo. Profetas vêm, oh, amém. Aí está você. Então, meus amados irmãos, é exatamente isto que acontece do outro lado do rapto, não deste lado aqui. Assim, meus amados irmãos, fica longe destas profecias falsas, fica longe destas revelações falsas. Volto a olhar a Deus. E hoje eu queria te dizer, meu amado irmão, que o crente verdadeiro está na presença de Deus, orando e meditando a palavra. E por causa disto, ele recebe a revelação certa. E qual é esta revelação certa que ele recebe hoje? Lucas capítulo 21, o versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Esta é a coisa que nós sabemos, que a nossa redenção está próxima. A nossa partida deste mundo para a glória está próxima, porque temos que deixar este mundo que é um autêntico hospital. E nós, os verdadeiros crentes, os que amam Jesus, os que amam a sua vinda, os que amam a palavra de Deus, os que aceitaram ser zombados, rejeitados até por suas próprias famílias, por aceitarem Cristo, serão recompensados. Sua fé será recompensada. Eles receberão o galardão da sua fé, porque eles crerão no Senhor. Eles serão arrebatados. Mas notai, este crente genuíno, batizado em nome de Jesus Cristo e selado com o Espírito Santo no corpo místico de Jesus Cristo, não passará pela tribulação. Não, meu amado irmão. É o crente manufaturado, artificial, que usa tanta coisa artificial, que passará pela tribulação e verá estas coisas horríveis. Sim, meus amados irmãos, é exatamente isto a verdade. Mas, para nós, para os que andam na palavra do Senhor, para os que andam no temor de Deus, meus amados irmãos, estes passarão, esses subirão ao encontro do Senhor, ao exemplo de Enoque, que é o tipo do verdadeiro crente, o tipo do crente genuíno, o tipo do crente que recebeu o Espírito Santo, o tipo do crente que faz parte ou que é membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Este não passará por essas coisas. Ele subirá ao encontro do Senhor antes que as coisas aconteçam. Mas você notará que Noé passou pela mexida das águas do dilúvio, porque não ele é aquele tipo da igreja, aquele tipo das virgens loucas que não tinham azeite nos seus candeeiros, nas suas lâmpadas. Meu amado irmão, eu sei que você, olhando para a tua própria vida, você pode dizer que alguma coisa está em falta. Você não tem fé, você não tem o amor, você não tem a paciência, a temperança, você não tem essas virtudes
de um varão perfeito em tua vida. A fé, a virtude, a paciência, a temperança e o amor fraternal. Você não tem essas coisas. Então é tempo de você entrar no teu quarto, dobrar os joelhos e levar as mãos diante de Deus e dizer: Senhor, enche o meu coração, enche-me de amor, enche-me do Espírito Santo. Sim, meu amado irmão. E hoje temos esses filhos de Deus. Então, meus irmãos, estas falsas revelações, essas falsas profecias, o Deus de Jeremias, o Deus de Daniel, o Deus de William Branham estará destruindo essas coisas. E na verdade não serão assim. Para este mês de maio, vocês estão aqui na terra e vocês vão ver. Porque na verdade isso é diferente da profecia. Isso é diferente da verdadeira profecia e da verdadeira palavra de Deus. E eu quero aqui vos convidar a aceitar a mensagem verdadeira. O verdadeiro profeta que Deus nos enviou hoje como mensageiro para a sua igreja. O profeta das eras, o profeta das nações, queria dizer, o profeta William Marion Branham, que para nós profetizou coisas verdadeiras e cada uma delas está se cumprindo. Você sabia que este profeta William Branham, em 1933, profetizou que um jovem austríaco subirá à cabeça da Alemanha e levará o mundo inteiro à guerra, mas o seu fim será misterioso. William Branham profetizou isto. O profeta William Branham profetizou tantas e tantas coisas que eu posso anunciar aqui. Eventos mundiais. E vou lhe dizer, o profeta William Branham, em 1965, profetizou que Los Angeles será engolido pelo Oceano Pacífico por causa de todos os males que lá saíram. Los Angeles é cidade dos anjos, mas é uma cidade que se corrompeu de uma tal maneira, meus amados irmãos. Vejam o que acontece em Los Angeles. A imoralidade que está se passando lá. Então, o profeta William Branham disse: assim diz o Senhor, Los Angeles cairá no Oceano Pacífico. Este é um verdadeiro profeta trazendo verdadeiras revelações. Mas notai, depois deste arrebatamento, a grande tribulação virá aqui na terra. Aqueles dois profetas estarão de pé lá em Israel para chamar os 144 mil judeus que devem ser assinalados, e do outro lado do mundo será a tribulação e estas coisas vão acontecer. Então, meus amados irmãos, eu quero aqui vos dizer, repousam-se naquilo que realmente Deus disse. Porque muita gente é movido, agitado por falsos, por espíritos de mentira, e vão profetizando coisas que não são a verdade. Mas o verdadeiro crente se firmará na verdadeira palavra de Deus. Tudo que é verdade se confirma de Gênesis a Apocalipse. E o que é contrário a esta verdade não vem de Deus. É assim, meu amado irmão, vive para Deus e ame a palavra de Deus. Ande no caminho do Senhor e ande no temor de Deus. Aceita a verdadeira revelação. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E aqui quero então saudar-vos a todos e desejar-vos um bom momento com Deus nesse tempo de confinamento, nesse tempo de quarentena. Faça experiências com Deus enquanto você medita a palavra de Deus e ora de dia e de noite. Que Deus vos abençoe.